Olá a todos, eu sou a Rita. O vídeo de hoje é para vos falar sobre a minha experiência de leitura de 4 obras que li recentemente e que têm uma coisa em comum. São vencedoras do Prémio Goodreads 2020, nas respectivas categorias. A primeira obra de que vou falar é Such a Fun Age, da Kiley Reid. Este romance ganhou o prémio de debut novel, ou seja, romance de estreia, por ter sido a primeira obra que a autora publicou. Fala-nos de quê? Fala-nos de racismo e da forma como as pessoas brancas veem o racismo e interpretam a forma como as pessoas negras devem reagir perante situações de conflito ou de racismo. Então, a nossa protagonista é uma rapariga na casa dos 20 anos, ela tem 24, 25 mais ou menos, chama-se Emira Tucker. Ela é uma rapariga que ainda está meio perdida na vida, ela ainda não sabe muito bem o que há de fazer a nível profissional e enquanto pensa e tenta decidir qual a melhor opção de trabalho, o que é que ela deve concorrer, ela começa a trabalhar como ama de uma menina branca, filha de um casal de 2 pessoas de raça branca. A Emira é uma rapariga muito descontraída, muito relaxada, nada complicada, que vive muito bem na sua própria pele. Ela encara este trabalho de ama de uma forma muito descontraída e ela adora a menina da qual toma conta, a Briar. Aqui o problema acaba por estar na mãe da menina. A mãe da menina, a Alexis, é uma mulher algo complicada que eu tive muita dificuldade em perceber exatamente qual era a real personalidade dela, quais as intenções dela para com a ama da filha. Ou seja, a Alexis está constantemente a fazer perguntas sobre a vida pessoal da Emira, a querer saber sempre mais. E a própria Emira tenta não lhe dar grande resposta, vai respondendo, mas nota-se que ela sente que aquilo é um pouco estranho, um pouco constrangedor. Mas nós ficamos na dúvida se ela tem boas intenções e apenas quer saber mais sobre a mulher à qual está a pagar para tratar da filha, se é algo absolutamente inocente, se ela tem ali más intenções, é um bocadinho duvidoso. A Emira, a certa altura, enquanto está com a Briar, com a bebê, ela vai a uma loja e é vítima de racismo por parte do segurança dessa loja. Ora, uma mulher negra que está com uma criança branca, com certeza isto não traz nada de bom, ela deve ter raptado a criança e o segurança trata dessa forma, como ela tendo raptado a criança e faz-lhe imensas perguntas e torna-se tudo bastante constrangedor e bastante desagradável. Esta situação é gravada por um rapaz que é o Kelly, que é até então desconhecido da Emira. Ele filma a situação toda, ele também é branco, ele filma a situação toda e mais tarde vai ter com ela e diz: eu vi o que aconteceu, tu foste vítima desta situação, está aqui um vídeo que prova que tu foste vítima de racismo. Eu vou-te enviar o vídeo e tu podes usar isso para fazer queixa. A Emira agradece-lhe, mas diz-lhe várias vezes: por favor, apaga isso, eu não quero fazer queixa nenhuma, eu quero seguir com a minha vida. E ela acaba por tentar relativizar a situação, possivelmente já terá passado por várias situações semelhantes no passado. Ela não quer ter nada a ver com aquele episódio, quer apagar daquilo da memória dela, não quer confusão, não quer aquilo publicado em lado nenhum. E ela deixa isso muito claro. Mais tarde ela acaba por conhecer melhor o rapaz e eles até acabam por namorar. O vídeo supostamente nunca foi publicado, foi apagado, fim de história. A Alexis, vemos a saber mais tarde que ela teve um passado com esse rapaz. Ela insiste muito em conhecer o namorado da ama da filha e eles acabam por se conhecer e ela teve um passado que acabou numa forma não muito simpática com esse rapaz. Isto é tudo uma história algo estranha da minha perspectiva, porque eu tive muita dificuldade em perceber estas pessoas, o Kelly e a Alexis, o que é que eles querem realmente com a Emira? Eles querem lhe fazer bem, são pessoas bem intencionadas, querem lhe fazer mal. E confesso que até ao final não percebi muito bem. Eu achei a história, foi uma história agradável de se ler, mas não foi uma leitura fantástica. Eu senti que a autora nos estava a tentar passar a ideia de que as pessoas que são vítimas de racismo não querem necessariamente
entrar em conflito ou numa situação de litígio com a pessoa que é racista. Por vezes, simplesmente querem seguir com a sua vida e têm direito de o fazer. E não é uma pessoa de raça branca que assista a um determinado episódio que tem o direito de intervir e de se meter. Achei a mensagem interessante, mas ao mesmo tempo, para mim ficou pouco claro. Aborda o racismo, sim, aborda a forma como brancos e negros reagem às mesmas situações, não é? A vítima e quem assiste às situações. O branco que tenta ser o salvador da pátria, salvador da raça negra, sem sucesso. Essa mensagem é passada, mas eu achei a história e a personalidade e o caráter das personagens não ficou muito claro para mim e por isso foi uma obra que para mim ficou-se pelas 3 estrelas. Embora seja uma história bastante interessante, para mim não é uma obra que, se eu tivesse lido antecipadamente antes das votações para o Goodreads, não teria votado como favorita dentro da categoria. Depois, a segunda obra foi The Guest List de Lucy Foley, uma autora que também é muito conhecida em Portugal. Ela também publicou The Hunting Party. Esta obra, este thriller, não foi uma leitura fantástica, digo desde já, não foi. É uma obra que se passa numa ilha isolada e algo deserta, onde as únicas pessoas presentes são os convidados de um casamento, mais os respectivos noivos, obviamente, e a organizadora do evento. Portanto, vamos ter um casamento de um casal que ele é uma espécie de estrela em ascensão, uma estrela da televisão em ascensão. Ela é editora de uma revista, então são assim uma espécie de mais ou menos famosos, não muito, mas mais ou menos famosos. Eles decidem casar-se num sítio que não é-nos dito ao longo da obra, que não é o sítio mais lógico ou mais onde se realizem casamentos com regularidade. É um sítio algo remoto, mas excessivamente remoto, onde não se passa nada, onde as únicas pessoas presentes são os convidados do casamento, onde nos é dito logo à partida que se alguma coisa não correr bem, se for preciso chamar ajuda, não há ninguém que possa ajudar de uma forma célere, não é? Atempadamente. Portanto, começa-se logo ali a criar a ideia de que algo vai correr mal, eles estão ali isolados e são poucas pessoas, enfim. É um thriller e acho que foi um bocadinho forçada a forma como a autora tentou criar ali um climazinho de suspense e de mistério. Comigo, pessoalmente, não funcionou muito bem. Mas vamos à história em si. Antes do casamento, é quando se passa a história, antes do casamento nós começamos... A autora vai dando voz a várias personagens e vamos conhecendo um pouco da vida dessas mesmas personagens, do padrinho, do noivo, da irmã da noiva, do pai da noiva, da organizadora do evento, dos próprios noivos, e começamos a perceber que as relações familiares não são nada boas e as relações de amizade também têm ali problemas do passado. Existem ódios antigos, existem rancores, existem situações muito mal resolvidas do passado que pretende, naturalmente, criar a ideia de que alguém vai matar alguém, afinal de contas isto é um thriller, e toda a gente é suspeita, de certa forma. Assim é, muito mais para a frente na obra, não é numa fase inicial de todo, muito mais para a frente na obra, quando nós já conhecemos subejamente bem todos os intervenientes, todas as pessoas presentes naquela ilha, realmente uma pessoa morre e no final ficamos a saber quem é, mas comigo não funcionou de todo. Foi uma obra 2 estrelas e meia por aí, 3, puxadinhas, porque não me suscitou qualquer interesse. Eu não estive interessada nem presa à vida daquelas personagens, não quis saber mais, não tive interesse em saber quem é que matou quem. Achei a vida das pessoas e as picardias que eles tinham uns com os outros, aqueles melodramas mal resolvidos da altura da adolescência ou da faculdade. Achei aquilo tudo um pouquinho desinteressante, aborrecido, entediante. São vidinhas muito desinteressantes e, como tal, não estava deserta que a obra acabasse para seguir para algo mais interessante. Portanto, para mim, não é uma obra propriamente merecedora de um prémio, como foi o caso aqui, que ganhou o prémio do Goodreads 2020 em Thriller e Mistério.
Segue-se a obra vencedora na categoria de Historical Fiction, portanto, ficção histórica. E aqui ganhou a obra The Vanishing Half, de Brit Bennett. Esta obra começa a narrativa da história de uma família, mais precisamente de duas irmãs gêmeas. Começa nos anos 40 e vai-se estendendo no tempo, ao longo dos anos, vamos acompanhando estas duas irmãs. Ora, elas são filhas de uma mulher branca e de um homem negro que foi assassinado. Elas vivem numa terra muito pequenina, no sul dos Estados Unidos, e, apesar de terem crescido juntas, com grandes dificuldades, sobretudo depois da morte do pai, foram criadas pela mãe, mas elas acabam por ter percursos de vida, na sua vida adulta, muito diferentes, porque elas acabam por se afastar. Ora, uma das irmãs, a Stella, acaba por viver uma vida de mentira, de certa forma. Ela, quando deixa a casa de família, vai viver a sua vida renegando totalmente os seus antepassados, e ela finge ser uma mulher branca, ou seja, elas têm um tom de pele suficientemente claro para passarem por mulheres brancas, de raça branca, apesar de terem ali mistura de raças, não é? Por parte do pai. Mas a Stella ela cria uma vida nova para ela, cria novas relações e oculta sempre os seus antepassados, e ela vive como sendo absolutamente branca. A sua irmã Desiree faz o oposto. Ela acaba por criar uma relação com um homem negro, conscientemente, porque ela quer ter filhos negros, e acaba por ter uma filha, exatamente. Tanto a Stella como a Desiree passam anos e anos e anos e anos afastadas, com vidas completamente distintas, uma vivendo como sendo absolutamente branca, a outra vive como sendo negra e tem uma filha negra. Esta obra acaba por, obviamente, abordar o tema do racismo, uma vez mais, mas de uma forma muito diferente da obra Such a Fun Age, porque aqui nós temos mulheres com descendência negra, a forma como elas reagem, as formas opostas como elas reagem à sua etnia, não é? Eu gostei de ler esta obra, mas não foi uma leitura 5 estrelas, não foi. Fiquei mais assim pelas 4 estrelas, porque senti que, embora a história estivesse bem contada, a premissa fosse muito interessante, eu nunca consegui ter uma ligação, uma conexão forte com estas duas mulheres, e eu acho que esta história merecia isso. Que sentisse uma necessidade imensa de torcer por elas, pelo seu futuro, pelo menos por uma delas. Aqui é fácil tomar partidos, mas pelo menos por uma delas. Eu nunca senti grande ligação nem à Desiree, com todas as dificuldades que ela teve na vida, com os maus tratos por parte do pai da filha. A vida dela não foi fácil, mas também não tive grande empatia com a Stella, com a vida de mentira que ela viveu, que acabou por não ter grande vida. Nenhuma delas se podia rir da outra realmente, porque nenhuma delas teve uma vida fácil. Mas eu senti que as personagens não foram suficientemente exploradas, não houve um desenvolvimento suficientemente forte e, a meu ver, satisfatório sobretudo destas duas personagens que são as principais, e por esse motivo a minha ligação à história não foi aquela que eu desejaria que tivesse sido. Por esse motivo, 4 estrelas, mas compreendo que a história tenha agradado a muita gente ao ponto de ser a vencedora na categoria de romance histórico do prémio Goodreads. Agora, a história que me encheu todas as medidas e que eu amei do princípio ao fim, e que, sem sombra de dúvida, para mim foi uma leitura 5 estrelas e que está nos meus favoritos de leituras de 2021 e vai ficar seguramente até ao final do ano na lista de favoritos. Foi o Midnight Library, do Matt Haig, vencedor na categoria de ficção. Esta história conta-nos a vida, os dramas, as dúvidas, os receios, as desilusões, os arrependimentos de uma mulher na casa dos 30 anos, que é a Nora. A Nora é uma mulher que sofre de depressão, ela é solteira, não tem filhos, o gato que tinha morreu, e ela está psicologicamente numa situação muito complicada, até que, para piorar a situação, ela perde o emprego
e começa a contemplar seriamente o suicídio. Ela vê como única solução morrer porque não está cá a fazer nada. E nós logo no início da obra começamos numa contagem decrescente até à hora da morte desta mulher. Chega à hora H e supostamente Nora morre, mas nessa hora H, à meia-noite, algo acontece e nós continuamos a ouvir a história da Nora, mas ela entra num mundo ficcional, por assim dizer, um mundo alternativo. Ela entra numa biblioteca que tem vários livros à sua disposição e cada um desses livros conta uma versão da vida da Nora. Nós tomamos decisões na nossa vida e essas decisões têm consequências, não é? Nós decidimos se estudamos ou não, se vamos para a faculdade e se formos, que curso é que tiramos. Nós decidimos que emprego aceitamos, a que oportunidades de emprego concorremos, relações de amizade, relações amorosas, relações afetivas. Nós tomamos decisões consciente ou inconscientemente ao longo da nossa vida que vão ter consequências, muitas das vezes, para a vida toda. E quando é muito fácil nós acharmos que quando decidimos sobre um determinado emprego, essa decisão tem impacto apenas na nossa vida profissional. Mas a verdade é que não é assim. Todas as decisões que nós temos têm impacto não só para aquela categoria exata, mas para a nossa vida geral. E Nora sente uma frustração imensa e um arrependimento imenso de coisas, de decisões que ela tomou na sua vida. Que ela acha que, na presente data, se tivesse decidido diferente, a sua vida seria muito melhor. Em particular, ela arrepende-se muito de ter terminado o namoro com um ex-namorado. Ela acha que tomou a decisão errada, ela devia ter casado com aquele homem. E se tivesse casado, a sua vida seria muito melhor, porque continuaria casada, teria filhos, seria feliz. Mas será mesmo assim? Então, nessa biblioteca, há uma senhora, uma bibliotecária, que lhe dá a experimentar dias, horas de vida nessas vidas alternativas, as vidas que ela teria vivido se ela tivesse tomado decisões diferentes em alguma situação da sua vida. E eu amei viver aquelas vidas alternativas juntamente com a Nora. E ela vai, ao longo das experiências, ter surpresas, às vezes muito desagradáveis, porque ela pensa, então eu achava que ia ser feliz nesta vida, mas afinal não, eu não quero esta vida, vou sair. E ela sai dessa vida e entra para outra e outra e outra, e as alternativas, as hipóteses de vidas são praticamente infinitas. A história até ao final foi uma surpresa imensa e foi absolutamente maravilhosa. Eu não posso recomendar mais esta obra. Quem não leu, peguem na obra, leiam, porque acho que é uma escrita de uma maturidade imensa. Eu até fui ver a idade do autor, porque parece que é uma obra que só pode ser escrita por alguém que tem uma maturidade imensa, uma pessoa que refletiu muito sobre a vida e o que nós andamos aqui a fazer e sobre as nossas decisões. É uma escrita inteligente, é uma escrita com muita emoção, porque acho que qualquer um de nós se consegue rever na Nora, porque qualquer um de nós, eu acho que a alguma altura pensou, se fosse hoje, eu no passado teria feito assim, em vez de ter feito assado. Mas realmente temos que pensar que se calhar essa decisão teria tido alguma consequência positiva para o tema em questão, mas teria gerado outras consequências negativas que nós nem sequer conseguimos imaginar. A forma como acaba, obviamente não vou explicar aqui, mas também foi uau, este escritor é genial e eu vou querer ler tudo o que ele escreveu. Portanto, muitos parabéns ao Matt Haig por ter escrito esta obra e muito obrigado porque me deu o prazer de a ler e compreendo perfeitamente o porquê de ter ganho na categoria de ficção. É top, 5 estrelas, recomendo a leitura. E é isso, são as 4 obras que eu li dentro das obras que ganharam os prémios do Goodreads de 2020, os mais recentes. Digam-me se leram alguma destas obras e se votaram para alguma outra obra que não tenha ganho e qual é que foi, vou gostar de saber. Eu não sei se vou voltar aqui com uma parte 2, porque há mais obras que eu gostaria de ler noutras categorias, não sei, ainda vou estudar o assunto. Por hoje fico-me por aqui, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like e até o próximo vídeo. Beijinhos!
e deixem os vossos comentários na caixa de comentários. Até à próxima!